Marcos 6, versículo 30. Se você estiver com a sua Bíblia, seu celular, gostaria que você colocasse a mão aí por cima e pedisse ao Espírito Santo para falar com você hoje à noite. Nós vamos falar sobre organização, que é algo tão importante para os nossos sentimentos, para a nossa vida, em nome de Jesus. Fala conosco, Espírito Santo, neste tempo, em nome de Jesus. Amém. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco. A parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que o enviam. Então Deus já está falando alguma coisa aqui, né, irmãos? Aqui nós estamos vendo um pano de fundo de tudo que nós vamos estudar hoje. Descansa um pouco, põe a tua cabeça no lugar, vai parar um pouco. Talvez esse final de ano você precisa disso. Você talvez precisa entrar num ano, vai ser tremendo, vai ser profético, vai ser um ano no 220, muita coisa para acontecer, mas Deus talvez está falando com você aqui. Você fez tanta coisa esse ano, para um pouco, precisa descansar, tomar um fôlego, tomar um oxigênio, porque Deus vai fazer grandes coisas. Nós vamos entender nesse texto tudo que Deus pode fazer. Então foram sós no barco para um lugar solitário, e muitos, porém, o que viram a partir dali, reconheceram correndo para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou-lhe a ensinar muitas coisas. Isso é tremendo, porque a palavra compaixão, se você for estudar o original, ela fala da palavra dor nas entranhas, trazendo para o nosso popular dor de parto. Nós como homem não entendemos isso, mas vocês mulheres sabem o que eu estou falando. A palavra compaixão é uma dor do espírito, é uma dor da alma, é algo que é gerado por um propósito. Jesus, quando viu aquela multidão, agora você, mulher, imagina que ele sentiu algo tão forte no seu coração como uma dor de parto, porque aquele povo era um povo sem pastor, aquele povo era um povo sem direção, aquele povo era um povo sem pai. A palavra pastor, ela vem da prepositura pá, que quer dizer paternidade. Ele foi desenvolver sobre elas a paternidade. Era um povo sem destino, um povo que não tem Deus como pai, é um povo sem destino. Então, ele estava dizendo assim: eu preciso direcionar esse povo, eu preciso organizar esse povo, eu preciso pastorear esse povo, eu preciso cuidar desse povo. Esse povo está perdido, esse povo não tem direção, esse povo não tem condução, o que vai ser deles? Então Jesus viu isso e se moveu de íntima compaixão. Íntima compaixão não é dó, porque o reino de Deus não é um reino de dó. Mas íntima compaixão é eu sentir algo e me mover por isso. Vocês mulheres sabem o que eu estou falando. O amor que vocês têm por um filho, não só porque vocês amam o filho, mas que vocês sentiram a dor de gerar um filho. Então, a dor de gerar aquelas pessoas, Jesus estava gerando aquelas pessoas no mundo espiritual. Eu e você fomos gerados por Jesus. Então, nossa vida está debaixo de um destino profético, de um destino de uma paternidade de Deus. E esse destino nos encaminha para grandes coisas. Por isso que nós não podemos viver, irmãos, desorganizados. Nós não podemos entrar num ano poderoso, um ano de desafios para o mundo em geral. Para o mundo, para quem não tem Jesus, um ano que não vai ser fácil. Mas para nós, um ano profético, um ano que nós precisamos nos organizar. E Jesus está dizendo ali, olha, ele passou a ensinar-lhes muitas coisas. Ou seja, esse povo estava sem direção. E versículo 35, olha aqui. E declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, já avançou a hora, despede-nos, para que passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Versículo 37, e aqui está a primeira chave, o primeiro segredo para nós colocarmos a nossa vida em ordem. Olha o versículo 37, porém ele lhes respondeu: dai-lhe-vos vós mesmos o de comer. Jesus está dizendo: vocês vão dar o de comer. Vocês estão me apresentando uma necessidade, mas eu estou devolvendo para vocês numa forma de responsabilidade. A necessidade existe, mas agora vocês estão sendo habilitados para resolver o problema. Irmãos,
Tem coisas que Deus vai fazer. Diga comigo, tem coisas que Deus vai fazer. Tem coisas que Deus vai me dar unção para eu fazer. E quando a gente fala de organização, quando a gente fala de alguns aspectos da vida, é isso. O Senhor está dizendo para nós, é você que vai fazer. Mesmo que nós nos sintamos despreparados, ou estejamos, hoje você pode estar se encontrando assim, sentimentalmente desorganizado, coração, família, algo na tua vida precisa ter uma organização. Mas o Senhor está dizendo, é você que vai resolver isso. É você que vai mudar isso. Eu estou te abençoando para mudar isso. Mas é interessante isso. Por que Jesus fala, dai-vos de comer? Olha o versículo 37, o final, vamos ler inteiro. Disseram-lhe, iremos comprar 200 denários de pão para darmos de comer? Os discípulos estavam pensando que seria uma solução apenas financeira, administrativa, mas não era, era espiritual. E eu vejo, irmãos, que o poder de uma palavra gera soluções no mundo espiritual. Jesus falou, dai-vos de comer. O que Jesus estava fazendo? Liberando uma palavra. O que nós precisamos entender? Não importa qual o tamanho da desorganização, não importa o tamanho da bagunça, não importa o tamanho da crise que o mundo vai viver, sobre a sua vida, toma posse disso, existe uma palavra de Deus. Sobre a sua casa, existe uma palavra de Deus. Talvez você diz, pastor, mas a minha vida é como esse povo. Você não tem ideia. Eram quase 12 mil pessoas para comer. 5 mil homens. Além de mulheres e crianças. Os estudiosos dizem que são 12 mil pessoas. Mas o Senhor não está preocupado com a quantidade. O Senhor está olhando para a palavra. A palavra foi liberada. Dai-vos de comer. A partir do momento que eu estou debaixo de um comando, eu vou viver a unção desse comando. A partir do momento que eu estou debaixo de uma unção, como nós estamos apostólica, a nossa vida vai viver debaixo de um mover apostólico. A partir do momento que eu estou debaixo de uma unção pastoral, a minha vida vai viver debaixo de um mover pastoral. A partir do momento que eu estou debaixo de uma unção profética, a minha vida vai viver debaixo do mover profético. A partir do momento que eu estou debaixo de uma unção de mestre, a minha vida vai viver debaixo de um mover de um mestre. A partir do momento que eu estou debaixo de uma unção de evangelista, a minha vida vai viver debaixo de um mover evangelístico. Ou seja, não é o que eu estou passando, é como eu estou me posicionando, é de quem eu estou embaixo. E os discípulos estavam se entendendo ali como uma necessidade apenas material. Mas o Senhor falou, dai-vos de comer. O que Deus tem falado comigo? Irmãos, primeiro princípio, se nós queremos ter uma vida organizada, é estarmos debaixo de comandos espirituais. Debaixo de direções espirituais. Agora você vai falar para mim, pastor, mas esse mundo aí está uma bagunça. Está uma bagunça porque não tem comando espiritual. A partir do momento que eu e minha vida, eu e minha casa, colocamos a nossa vida debaixo de um comando espiritual, tudo começa a concorrer para o nosso bem. Eu declaro sobre a tua vida, 2022, todas as coisas vão cooperar para o teu bem. 2022, todas as coisas vão contribuir em favor da família, daqueles que estão debaixo de autoridade, debaixo de uma unção, debaixo de cobertura, debaixo de comando, debaixo de palavras de Deus, porque palavras de Deus movem situações, definem destinos, abrem caminhos. O Senhor fala, eu colocarei um caminho no deserto e rio nos ermos. Aleluia, que tremendo. O Senhor está dizendo na sua palavra, dai-vos de comer. Ou seja, vocês me dão uma necessidade, eu devolvo para vocês como responsabilidade. Uau, isso é tremendo. Irmãos, nenhuma necessidade vai ficar diante de você, porque o Senhor vai dizer para você, eu vou suprir todas as coisas na sua vida. Aleluia. Você crê nisso, irmãos? Tudo começa com uma palavra. Tudo que aconteceu, o pano de fundo, a história, depois Jesus falando, dai-vos de comer, começa a
desembaraçar os caminhos, porque a palavra foi liberada. Amém? Nós vamos falar daqui a pouco de alguns princípios físicos, mas nós nunca podemos esquecer que tudo que move a nossa vida são princípios espirituais. Porque senão você vai mexer no físico e não vai mudar nada. O espiritual é muito importante. Você vive a vida todo dia e trabalha bastante, estuda bastante. E você, talvez como eu, já teve dor de cabeça que não passou com remédio de dor de cabeça. Sim ou não? Você já teve dor nas costas que não passou com remédio de dor nas costas, sim ou não? Aí você foi lá, repreendeu, orou, a dor nas costas foi embora, a dor de cabeça foi embora, e aí você falou, olha, não era físico, era espiritual. Porque a vida da gente, irmãos, está inserida numa batalha espiritual. Mas vamos ser sinceros, como nós estamos num ambiente físico, é muito mais fácil nós resolvermos e termos soluções físicas do que espiritual. Não é assim? Ah, peraí, vai chover, o que você já leva? Eu levo o guarda-chuva. Ah, peraí, a mulher tem de tudo na bolsa, né? A bolsa da mulher é tremenda. Aí a mulher está com dor de cabeça, o que ela faz? Ela já tem lá um kit, ela já está preparada, ela já vai e já toma alguma coisa. Mas muitas vezes não é isso que vai solucionar o problema é a oração. O problema é posição, o problema é entender, isso é espiritual, peraí. E Deus está dizendo para nós, irmãos, que 2022 não vai ser um ano fácil para o mundo, mas para nós vai ser um ano de proteção. Por isso nós vamos ter que nos dedicar às soluções espirituais. E eu vejo que os discípulos estavam diante de um relacionamento com Jesus e levaram para a pessoa certa a necessidade. E a pessoa certa não era aqueles que ladeavam eles, era o mestre. Não era entre eles a conversa, era entre eles e o mestre. Porque muitas vezes nós estamos olhando muito para quem está ao nosso lado, mas tem momentos que nós temos que olhar para o autor e consumador da fé. Olhar para o Senhor, olhar para o alto, olhar para o alvo, olhar para o Senhor, pensar, buscar nas coisas de cima e não de baixo. Vocês são luz, Efésios 5. A luz dissipa as trevas. E muitas vezes, irmãos, nós estamos esquecendo, como igreja, de soluções espirituais. Agora imagina se os discípulos começassem a brigar, eles iam começar a discutir como despedir esse povo, porque eles já tinham um diagnóstico. O problema é esse, o diagnóstico é, vamos despedir o povo, está tarde. Mas Jesus muda tudo, fala, não despede não. Não despede não. Moram longe, está deserto, final de tarde, dai-vos de comer. Porque nem sempre, irmãos, as soluções, como nós pensamos, ou como nós achamos que deve ser, é a solução que Jesus vai nos dar. Jesus sempre vai trazer uma solução que talvez aos nossos olhos seja o mais difícil. Mas não é que é o mais difícil, é o mais importante. E quando nós pensamos em organização, a gente tem que estar disposto a ouvir o que o Senhor tem para a nossa vida. Porque se o Senhor está nos dando direções e responsabilidades, o que o Senhor está dizendo? Eu conheço a tua capacidade. Eu sei que você é capaz. Talvez a gente olhe para a nossa vida e pense, eu sou capaz, eu sou bom para despedir, né? Eu sou bom para despedir, vou chegar, vou despedir o povo, cada um vai para a sua casa. Mas o Senhor falando, não, eu estou olhando a tua capacidade, você pode, dai-vos de comer. Porque no meio de situações é onde nós somos mais treinados por Deus. Não é assim na nossa vida? Lá em casa é assim, na sua casa também é assim? No meio das situações do dia a dia, a gente não vê Deus nos mínimos detalhes? Você já não viu Deus prover coisas na tua vida que você nem imaginava? Você já não viu Deus fazer multiplicar sua mistura, sua despensa diante dos teus olhos? Várias vezes. Você não viu render aquela receita de uma forma que você nem imaginava que ia render? São coisas do dia a dia para provar que Deus não precisa de grandes acontecimentos para provar que Ele é Deus. Ele é Deus do teu dia. Ele é Deus na tua rotina, Ele é Deus com você. Ou seja, Jesus não precisava mudar o clima do local, o clima continuou deserto. Ele é o dono do tempo, Ele não precisou mudar o horário, era tarde, era fim de tarde.
Ele não precisou mudar o momento, aquele momento era aquele. Ele não repreendeu fome. Ele não podia repreender fome. Ele não repreendeu vento. Ele não ressuscitou morto. Você acha que Jesus não poderia, pastora, ter repreendido fome? Falar, vem cá, todo mundo está com fome, eu repreendo fome agora em nome de Jesus. Vocês vão ficar com um sentimento de estufamento agora. Todo mundo vai se sentir agora com o bucho cheio. Mas ele não fez isso. Por que ele não fez isso? Porque os discípulos precisavam aprender a se organizar. Aprender a estar debaixo de um comando espiritual e aprender a se organizar para entender, irmãos, que se você quer andar em coisas grandes, você tem que respeitar processos pequenos. Vou repetir, se você quer andar em coisas grandes, você tem que aprender a respeitar processos pequenos. Eu me lembro que quando eu fiz 18 anos, meu pai tinha um carro muito bacana. E eu disse assim para ele, pai, eu quero ter um carro como o senhor. Ele falou, começa de baixo. E aquilo ficou para a minha vida, ficou assim, começa com um carro pequeno. Começa com pouco, Deus vai te colocar no muito. Seja fiel no pouco, Deus vai te honrar. Então as coisas de Deus, elas são assim, tudo começa com uma palavra. E pensando nessa palavra, antes de ir para o segundo ponto, descermos para os outros textos, essa é uma noite muito especial para você colocar em ordem os sentimentos do teu coração. Essa é uma noite muito especial para você colocar em ordem algumas questões pessoais tuas. Porque a gente, quando pensa em organização, eu que sou administrador, sinceramente, o que me vem à cabeça logo é uma gestão, que é que nós vamos começar a falar agora. Mas Deus tem falado muito comigo sobre essa palavra a respeito de sentimentos. Será que compensa, pastora Tramontina, eu sair de 2021 com a mágoa de alguém? Preciso colocar em ordem meus sentimentos. Será que compensa eu sair de 2021 com alguma coisa que eu não acertei? Porque se eu estou falando que, em primeiro lugar, as coisas são espirituais, quando uma palavra de Deus ela é direcionada, tudo que está fora do lugar começa a entrar no lugar. A começar dos meus sentimentos, a começar da minha vida espiritual, a começar do meu ministério. E o problema de quem está cansado, e dezembro é uma característica muito forte, de gente que está cansada. Quem está cansado, chuta o balde. Quem está cansado, generaliza. Quem está cansado, não sabe separar cada coisa no seu lugar. Estou falando de sentimento, estou falando da vida, estou falando das áreas da vida. O que quem está cansado faz? Compromete tudo. Você teve um probleminha. Talvez você, para vir para a igreja hoje, teve um probleminha pequenininho. Mas talvez esse probleminha você venceu. Mas talvez você poderia ter falado, quer saber? Também eu não vou na igreja hoje. O que você estaria fazendo? Por causa de um problema, generalizando tudo, deixando de vir à casa do Senhor por causa de um problema. E qual que poderia ser esse problema? Eu fui pôr uma camisa, essa camisa não estava bem passada, eu fui sair, o nenê atrasou. São coisas que acontecem com a gente, né? A gente que tem filho pequeno é assim. Mudou o horário, mudou a forma, não tirou o sono gostoso. Eu também não vou mais na igreja. Por quê? Porque o neném não dormiu direito, porque não comeu direito, porque o almoço saiu tarde. Não são coisas que acontecem com a gente todo domingo, irmãos? Mas você tem que pensar uma coisa. Por causa de uma coisa, você vai comprometer uma grande? Por causa de uma coisinha, você vai comprometer uma grande? Não pode. Não se pode fazer assim. E sentimentalmente, irmãos, a característica de quem está cansado, de quem está esgotado, é querer bater na rocha. E o Senhor falou para Moisés, fala para a rocha. Toma cuidado nesse final de ano para você não bater na rocha. O que você tem que fazer é o começo do texto, ouvir Deus e descansar. Porque descansado você vai tomar as melhores decisões e as decisões mais organizadas da tua vida. Agora cansado, limitado, esgotado, não dormiu bem a noite de sono, você vai generalizar, vai chutar o balde, vai pôr tudo na farinha do mesmo saco, vai juntar tudo e vai jogar para fora. Não funciona assim. Se você está nesse final de ano cansado, esgotado, não tome nenhuma decisão. Nem de assumir nada, nem de desistir de nada. Porque é muito fácil, né? Peraí,
Eu não vou dar tanta atenção para os meus filhos, porque eles sabem que no final do ano eu estou cansado mesmo. Eu não vou, meu ministério, não vejo a hora vou parar. Talvez o ano que vem não vou continuar, porque o ministério toma tanto meu tempo. Espera aí, irmãos. Se você está legal, está descansado, tome decisões agora em dezembro. Se você não está bem, não está legal, está cansado, está esgotado, fica em stand-by. Espera, dá uma renovada, vai tomar água de coco, vai orar, vai fazer alguma coisa diferente, e ali depois você toma a decisão. Porque, irmãos, este final de ano é um final de ano desafiador. Acho que todo mundo, com esse Covid, com essa pandemia, virou a vida em 360, né? Não é assim? Nas nossas atividades, nas nossas ações, mudou tudo. Mas vai devagar, querido. Vai na bênção. Passo em passo, fé em fé, glória em glória. Não tome decisões de cabeça quente, não tome decisões esgotado. Porque o Deus está falando muito comigo. Diga para a minha igreja, não bater na rocha, mas para falar para a rocha. Fala para a rocha. Não fere a rocha, não. Não perca a tua bênção. Não perca a tua bênção. 2022 é um ano de bênção para a tua vida. Não perca a tua bênção. Aleluia. Oh, glória, que tremendo isso. Versículo 38, continuando. E lhe disse, quantos pães vocês têm? E de ver. Quantos pães vocês têm? E de ver. Sabe, queridos, Deus vai fazer a partir daquilo que você tem na tua mão. Deus não vai produzir nenhum milagre a partir daquilo que você não tem. Ele vai produzir milagre a partir daquilo que você tem. O que você tem? O que você tem hoje, meu amado? O que você tem hoje? Talvez você fale, pastor, eu só tenho uma botija e um pouquinho de farinha. Talvez você fale, pastor, eu não tenho nada. Eu só tenho a fé. Que bênção. Já é alguma coisa. E poderoso. Você tem que entregar para Deus aquilo que você tem, para Ele fazer na sua vida aquilo que você não tem. Porque o reino de Deus é um reino de entrega. Você precisa entregar, você precisa sacrificar, você precisa ofertar, você precisa dedicar, você precisa adorar, você precisa queimar o altar do teu coração em sacrifício para que Deus possa fazer aquilo que você não tem. A Bíblia fala que nós temos que oferecer o nosso coração como um sacrifício espiritual agradável a Deus por intermédio de Cristo Jesus nosso Senhor. O que é isso? Eu vou queimar o meu coração é o altar. Eu vou queimar o meu coração, eu vou dar para Deus o que eu tenho, para Deus fazer na minha vida o que eu não tenho. Jesus dá uma pergunta muito poderosa, o que vocês têm aí? E aí eles falam, olha que interessante, o 38, sabendo eles já responderam 5 pães e 2 peixes. Se você for estudar no livro de Mateus, no livro de Lucas e de João, você vai ver que foi um lanche de um rapaz. Foi o que um rapaz pôde oferecer. Porque, querido, pensa comigo, uma família organizada abençoa várias. Pensa comigo, esse rapaz, eu não sei se foi ele que fez o lanche dele ou a mãe. Mas como esta família organizada foi um canal para abençoar tanta gente. O que eles tinham? 5 pães e 2 peixes. Olha que tremendo. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Jesus ordenou. Jesus disse assim, peraí, vamos trabalhar com aquilo que você tem. Vamos buscar uma estratégia de acordo com aquilo que você tem. Então, irmãos, aqui tem um princípio de gestão financeira. Aqui tem um princípio de gestão administrativa. Deus vai trabalhar a partir daquilo que você tem. Uau! O que você tem, você entrega para Jesus, Ele vai te dar direcionamento, Ele vai te dar ensinamentos poderosos. Então, Jesus lhe ordenou, Jesus está falando, não é os discípulos. Versículo 39, e todos se sentaram em grupos sobre a relva verde, e o fizeram. Ou seja, a obediência, ela é contínua, amado. A obediência é contínua. E olha que interessante, repartiram-se em grupos de 100 em 100,
e 50 e 50. Sabe o que eu quero deixar para você dentro do princípio da organização? Use a sua inteligência. 5.000 misturado, não consigo, não dá, impossível. Mas vamos dividir de 50 em 50, em 100 em 100. Vamos estrategicamente posicionar as pessoas no lugar certo. Isso é gestão. Isso não é só unção, isso é gestão. Vamos organizar 50 e 50, 100 em 100, eles eram em 12. E cada um vai distribuir, nós vamos começar a fazer algo aqui, porque Deus vai fazer. Então, amado, você precisa organizar, eu estava anotando aqui, a sua vida de uma forma que você se envolva com os propósitos de Deus. Por quê? Uma das coisas da sua vida que precisa mudar, você precisa se engajar mais com a sua mudança de vida. Se você não se engajar com a tua mudança de vida, meu amado, ninguém pode fazer nada por você. Se você não decidir mudar, ninguém vai fazer nada por você. E sabe o que eu estava pensando nesse texto, Gabriel, irmãos? Que quando Jesus fala assim para eles, olha, vamos dividir o grupo de 50 em 50, 100 em 100, sabe o que Jesus estava falando para eles? Vocês não vão ficar só assistindo eu fazer o milagre, vocês também vão participar do milagre. Sabe, irmão, uma coisa que move a tua vida é o senso de pertencer. Pessoas que sentem-se parte de alguma coisa se envolvem de todo o coração. Se você não se envolver com a sua vida e com a sua família e não tiver um senso de pertencer, uau, as coisas não vão ter envolvimento, não vão ter crescimento. Agora pensa comigo, Lira, irmãos, você chega na sua casa e não se sente morador na sua casa, se sente visitante, você vai se envolver com aquela casa? Não. Mas a partir do momento que você mora naquela casa, vive naquela casa, o que você tem? O senso de pertencer ali, não é, Otílio? A partir do momento que você tem um senso de pertencer, você se envolve. Espera aí, queimou uma lâmpada, eu vou resolver. Eu tenho uma necessidade, eu vou resolver. Tenho uma louça para lavar, eu vou lavar. Eu vou me envolver. Eu não preciso que alguém me autorize ou me peça, eu vou lá, eu já vou chegar na minha casa, eu já vou organizar, eu vou me ficar à vontade. Hoje está calor, nós vamos chegar em casa, o que nós vamos fazer? Vamos pôr um shorts. Por quê? Porque você tem um senso de pertencer. Ali não é um lugar que você visita, ali é um lugar que você habita. Se Jesus tivesse feito um milagre sozinho, e os discípulos participassem apenas do início, eles iam ter um crescimento apenas inicial. Mas Jesus permite que eles participassem de todo o milagre, porque o crescimento deles tinha que ser total. Então, se você quer crescer, você precisa ter o senso de pertencer. Entende isso? Teve uma vez aqui na igreja que a gente ficou muito triste, porque a gente começou a fazer uns mutirões, e a gente começou a limpar as cadeiras, e percebemos que por baixo tinha chicletes grudados. Lembra disso? Muitos anos atrás. Graças a Deus, o pessoal se converteu. Graças a Deus. Mas agora eu te falo uma coisa, irmão. Alguém que gruda o chiclete debaixo de uma cadeira é porque não tem um senso de pertencer à comunidade da igreja. Porque quem não tem um senso de pertencer, ele se envolve, ele se engaja. E ele não fala isso é problema deles, ele fala isso é problema nosso. O chiclete ficou sem gosto, na sua casa você não vai no gruda no sofá? Alguém faz isso? Se faz isso, nós temos que vir para a libertação. Alguém faz isso na sua casa? Você pega o papel de bala e joga no chão? Você não faz. Por que você não faz na sua casa? Porque você tem um senso de pertencer. Você está envolvido. E assim, nós precisamos lidar com a nossa vida, nós precisamos se envolver. Quando você se envolve, você para de ser um espectador, você começa a ser um participante. E Jesus mesmo fala, que através do apóstolo Paulo, que nós somos participantes da natureza de Deus. Entende isso? Você e eu somos participantes da natureza de Deus. Quem Deus é? Aquilo que Deus é, pensa comigo, irmão, para um pouquinho para pensar. Quem que Deus é para você? 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dei 10 segundos para você pensar. Pensou quem Deus é? Se você é participante da natureza de Deus e você entregou a tua vida a Jesus, parte do que você pensou que Deus é está em você. Se você pensou Deus é amor, então você tem que amar. Deus é bom, então você tem que ser bom. Deus é maravilhoso, Deus é grande, Deus é santo, então você tem que ser o que Ele é, porque se você é participante da natureza, não quer dizer que você tem a total natureza, mas parte do que você pensou tem que ser encontrado dentro de você. O que é isso? É o senso de pertencer. O Evangelho nos fez pertencer a Jesus. O Evangelho nos encaixou dentro da videira, aleluia. Ele diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Vocês saem de mim, vocês dão fruto, e eu vou limpar para que vocês deem mais fruto ainda. Isso é poderoso, isso é organização, isso é reino de Deus. O reino de Deus não é um crescimento desestruturado, é um crescimento ali. Eu sou a videira, vocês são os ramos, vocês saem de mim, sem mim nada podeis fazer, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vou conceder. É João capítulo 15 o resumo do que eu estou falando agora. Vocês saíram de mim e de mim vocês procedem. Vocês crescem, desenvolvem porque vocês estão enxertados em Cristo. Ou seja, que Jesus estava dizendo, eu não vou fazer o milagre sozinho, vocês vão participar do milagre. Creia nisso. Este é o tempo de você, amado, e eu nos envolvermos com a causa do Senhor. Você pode dizer amém por isso? Você é poderoso, glória a Deus. Você está aí? Dá glória a Deus para mim tomar uma água, hein? Pelo menos você finge que está gostando do culto, né? Dá glória a Deus. Pelo menos o teu vizinho vai falar, o irmão está gostando da palavra aí. Glória a Deus. Você está bem, irmão? Está bem? Nós estamos aqui no versículo 40 agora. E o fizeram repartindo de grupos de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Isso é Deus que vai fazer. Toda dádiva e dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Não é eu que abençoo, Deus abençoa o que eu entrego nas mãos do Senhor. Ele diz que Ele é poderoso para fazer, Ele é Deus, Ele vai te abençoar neste novo ano. Entrega para Ele a sua vida. E partindo os pães, o que Ele fez? Deu aos discípulos, para que distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. O que novamente a gente aprende? O senso de pertencer. Ele abençoou e devolveu. Mas sabe o que eu aprendo aqui? Vai pensando em organização da sua vida. Delegar. Delegar não é delargar, é delegar. Amado, você precisa em 2022 delegar mais. Tem processo na tua vida que você está fazendo começo e meio e fim, alfa e ômega é só Jesus. A gente é meio alfa, meio ômega, está bom demais, nós somos pó. Não queira ser o salvador da pátria, não queira tomar o lugar do Espírito Santo, convencer as pessoas, Ele vai convencer as pessoas. O teu papel é pregar, o teu papel é abençoar, evangelizar. Não queira tomar o lugar do Espírito Santo, Ele não está precisando de substituto, Ele não abriu edital para pedir contratação de gente. Ele é o Espírito Santo, deixa Ele convencer teus filhos, vai adorá-lo. Vai envolver, vai evangelizar, vai cuidar das causas dele, vai se envolver com outras coisas, deixa ele fazer o que ele tem que fazer. Delega. Delega. Porque, meu irmão, você está querendo tocar flauta, chupar cana, cantar, pregar ao mesmo tempo. Espera aí, não funciona. Cada um tem que ficar no chamado, no dom que recebeu de Deus. Isso é bíblico. Para edificação do corpo. Agora vamos pensar comigo, se eu sou parte do corpo, ninguém é o cabeça é Cristo. Mas fazendo a analogia do apóstolo Paulo aos dons espirituais, se eu sou o braço, mas quero ser o outro braço, e quero também ser o pé, quero ser a perna, para que ter o corpo? Entende? Dentro da vida da gente, nós somos uma parte integrante de um processo. E se a gente for pensar na família como um corpo,
homem, mulher e filhos, ou homem e mulher, ou a mulher que vive sozinho, ou o filho que vive sozinho, ele tem as suas atribuições da vida, a gente não pode fazer tudo. Nós não nascemos para fazer tudo. Ninguém é bom em tudo. Tira isso do teu coração, que você tem que ser bom em tudo, que você tem que ser perfeccionista. Você pode errar, você pode falhar. Até mesmo quando você pecar, o teu pecado não te define. O pecado muitas vezes faz parte da nossa vida. Não mais antes, né? Antes de Jesus a gente pecava intencionalmente. Hoje o pecado na vida do crente, o que ele é? Ele é acidental. Mas vai dizer que a gente não peca, amados? Por pensamento, por situações. Então você tem que delegar mais. Porque até o pecado de assumir o lugar do outro. Tem pessoas dentro da família que quer ser tudo, quer ser pai, quer ser mãe, tem gente que precisa. E aí acabamos atendendo, ministrando pessoas que acabam assumindo um duplo papel dentro de casa. Isso não é saudável. Mas tem pessoas que querem ser esse espaço, querem ocupar esse espaço, e não precisa. Espera aí, na sua casa, irmãos, é a sua casa. Ali não é casa de revista. É claro que a gente não vai deixar a nossa casa numa desordem total, nem emocionalmente, nem espiritualmente, nem fisicamente. Ninguém gosta de ver casa suja, ninguém gosta de ver louça na pia. Mas espera aí, querido, dormir com a louça na pia de um dia para o outro, você, minha irmã, não vai dormir porque tem louça na pia. Leva um pouco a vida mais leve. Leva um pouco mais a coisa de boa. Tira um pouco o peso. Porque tem muitas pessoas pesadas, irmãos. Pesadas porque estão querendo desenvolver vários papéis. Jesus disse assim, espera aí, cada um vai desenvolver seu papel, é muita gente. 50 e 50, 100 e 100. Jesus pega a bandeja, levanta para o Senhor e devolve a bandeja. Agora, como vocês vão dividir as bandejas? Como vocês vão dividir? Se uma galera aqui vai ficar com um pouco de peixe, outro com um pouco de pão, ou vocês vão misturar tudo? Isso é gestão tua. Isso é questão tua. Deus vai te dar autoridade para resolver os seus problemas. Eu estou apenas te dando orientações espirituais. Delega. Solta um pouco. Vai viver. Vai olhar um pouco. Vai desfrutar. Porque está pesada a sua vida. Essa noite é noite de libertação. Você talvez está pegando tudo, não está dormindo, não está bem. Está dependendo até de drogas. Medicamentos, são drogas. A maior indústria que cresceu nesse mundo, nessa pandemia, foi a indústria farmacêutica. Porque o povo não está comprando cura, o povo está comprando remédio. E Jesus é a cura. Solução, a vida, a paz. As pessoas estão tomando de medicamento, vivem de droga. Por quê? Porque eu estou assumindo um papel que eu não posso, eu estou sendo quem eu não devo ser. Eu preciso organizar a minha vida. Ter tempo para tudo. Eu não sou dono do tempo, mas dentro do meu tempo eu vou me organizar em 2022. Você vai se organizar para que a gente possa investir tempo de qualidade na nossa vida. Você está aí? Diga amém. Dentro dessa palavra delegar, eu me lembro de uma pesquisa que foi feita no instituto que trabalha com casais. E foram entrevistados homens e mulheres, maridos e esposas, sobre alguns pontos relevantes do casamento. Entre esses pontos, o dinheiro, a profissão, filhos, vários aspectos. E um dos pontos, as pessoas tinham que escolher um só. Era tempo de qualidade. 74% dos casais reclamam ou esperariam ter mais tempo de qualidade com o seu cônjuge. 74%. Ou seja, tempo de qualidade é o que mais as pessoas que moram conosco esperam de nós. Eu faço você pensar. Você está dando para quem mora com você esse tempo? Talvez porque você não está delegando. Você não consegue ter tempo de qualidade. Você consegue ter tempo. Mas isso é pesquisa, irmãos. Isso eu não estou falando Bíblia, não. Estou falando de estatística. O que minha esposa espera de mim são várias coisas. O que meu filho espera de mim são várias coisas. Mas, com certeza, o que eles mais esperam de mim é um tempo de qualidade. Quero que você venha pensar um pouco. Qual o tipo de tempo que você precisa organizar na sua vida em 2022 para você oferecer para a sua família?
Você precisa ter um tempo de qualidade com os seus. Você precisa ter um tempo de qualidade, não é assim, Fábio? Deus te deu uma esposa, 2 filhas lindas, que família, cada família bonita que está aqui hoje, irmãos. E o maior ministério que Deus te deu é o ministério da família. E eu quero que você pense um pouquinho dentro dessa questão de organização, de delegar. Faça isso na sua casa. Faça isso dentro do teu coração. Acerte a tua vida espiritual e emocional. É muito importante. Tudo delegar. Parte financeira. Puxa vida, você está assumindo um papel e você reconhece que o seu cônjuge é melhor do que você para gerir as finanças da casa. Passa a bola, irmão. Ninguém faz o gol sozinho. Tafarel foi um bom goleiro, não foi? Tafarel, hein? Estou ficando velho. Cássio é um bom goleiro, né? De vez em quando dá umas piruzadas, mas é bom goleiro. Mas eu nunca vi o Cássio sair lá de trás driblando todo mundo. Driblou outro goleiro e faz gol. E nem vai fazer, né, Fábio? Por sua conta não vai fazer. Palmeirense vai falar do Cássio, fazer o quê? Por quê? Porque o goleiro, ele faz parte de um time. O que você precisa entender é que Deus te deu uma família. Tua família tem que ser seu time. E você nunca vai fazer gol sozinho. Você precisa da sua família. Sua família é um time. Passa a bola é um princípio espiritual. Não importa quem vai fazer o gol, importa que eu cumpra o meu papel. Eu tenho uma família, um time que Deus me deu. Eu preciso lutar por esse time. Eu preciso encaixar esse time. Pensa comigo. Era você. Quem tem uma família com filhos, eu vou usar um exemplo, mas aqui nós temos vários tipos de família, né? Mas era você. Deus te deu um cônjuge. Deus te deu um filho, ou 2 filhos, ou 3 filhos. Deus te deu um time agora. Antigamente você até fazia parte de um time, talvez você morava na casa dos seus pais, você tinha uma história. Agora você construiu a sua. A maioria aqui, desse público que está aqui hoje, é um público casado. Você construiu o seu time. Como que está o entrosamento desse time? Tem um time aí que foi campeão brasileiro essa semana. Aliás, já estava sendo, né? Só foi confirmado. Atlético Mineiro. Se você for pôr no papel, não é o melhor time. Mas por que é o melhor time? Porque é o time mais entrosado. Mas sabe o que vai acontecer na temporada seguinte? Talvez saia um jogador, entre outro jogador. Muitas vezes uma peça fundamental nesse time é vendido para a Europa. Vai para a China. Será que a China agora, nesse sentido do futebol, deu uma caída? Mas vai para Emirados Árabes. O jogador recebe uma proposta e vai embora. O que vai acontecer com esse time? Eles vão pegar uma reposição, né? E vão querer trazer um atleta à altura. Ou revelar um da categoria de base, mas muitas vezes não dá certo. Às vezes o cara não tem o mesmo esquema, o mesmo entrosamento com o time. O que o Atlético Mineiro vai ter que fazer na próxima temporada ou na outra temporada? Encontrar novamente o entrosamento. É assim uma família. Uma família, periodicamente, tem que encontrar o entrosamento para aquela fase que ele está vivendo. Por quê? Porque a cada ano que passa, a gente não tem mais a idade que a gente tem. Os nossos filhos vão crescendo e vão tendo um desenvolvimento hormonal, de fases de vida, eles não vão mais pensando como o ano passado. Os amigos vão mudando, a vida vai mudando, a forma da vida vai mudando, a saúde vai mudando, a disposição vai diminuindo, a vida vai passando para todos nós. Por isso é necessário que façamos periodicamente, eu estou já passando esse ponto, mas um F5 na vida, uma atualização, uma revisão da vida. Para entendermos, irmãos, qual é a fase que eu estou vivendo, o que eu preciso fazer para me adaptar com essa nova fase da minha vida. Entende? Você que tem um filho, como a minha tia Dona Ofélia, tinha 2 filhos. Os 2 filhos se casaram, foram para a vida. Ela teve que adaptar uma nova rotina na sua vida. A vida é assim. Talvez o teu filho casou. Você viveu muitos anos em função de uma casa com filho. Agora, vocês como casal estão se adaptando a um novo formato de família. Um casal que está ali,
casados há anos no Senhor, glória a Deus, agora vem um nenê, uma grande bênção, não é uma adaptação nova? A casa, a rotina, o entrosamento. Eu quero que você possa pensar nisso, amado. Organizar a tua vida não é você querer encontrar um modelo, mas é você pedir para Deus o modelo ideal para a tua vida. Entende isso? Porque se fosse o modelo dos discípulos, não era nem para estar lendo o que a gente está lendo, era já para ter despedido a multidão e acabou a história. Mas Jesus implanta um modelo para aquela situação. E se você for pensar, irmão, você está aí, irmão? Diga amém. Se você for ler a segunda multiplicação dos pães e peixes, tinha mais elementos, mas teve menos milagre. Porque aquilo que Deus quer fazer é para aquele momento, é para aquela fase. Você não pode querer que na fase seguinte seja igual. Ou seja, a tua família precisa se organizar para o momento que você está vivendo. Pare de tomar modelo, outras situações, outra fase, outro momento, outra situação. Você tem que pedir para Deus, para o seu coração, agora, qual é o modelo que Cristo quer para a sua vida agora. Ele vai te abençoar com um modelo específico, porque Ele é especialista em fazer molde. Uau! Você vai precisar agora copiar? Não, irmão, tem molde que não funciona mais. Você vai precisar de um modelo de Deus para a sua vida. Espera aí. Você já tinha tido filha de 12 anos? Primeira vez, vai buscar um molde. Deus tem molde novo. Não é assim? Você já tinha tido filho de 12 anos? Não tinha, agora vai buscar Deus. Deus tem molde novo. Já tinha tido neto de 30 e poucos anos, né? Bisneto, né? Vai buscar de Deus o molde. Deus tem um molde para a tua família hoje à noite. Deus tem respostas para as soluções da tua família agora, porque Deus é Deus de restituição e de restauração. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diga amém, glória a Deus. Me faço entender hoje à noite. Amém. Versículo 42 até o 44, nós já estamos caminhando para o final, se o louvor puder já estar aqui. Todos comeram e se fartaram. Te abençoo com essa palavra. Todos comeram e se fartaram. Porque o que Deus faz não é pela metade, não é o mínimo, Deus faz sempre o suficiente. Olha como Deus, quando a vida é organizada, todos comeram e se fartaram. Ou seja, deu certo tudo. A forma que Deus fez, a forma que eles fizeram, a forma que eles organizaram, tudo deu certo. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. Sem cometer nenhuma heresia, uma distorção teológica, não está escrito, tá? Por isso que eu falo, isso aqui sou eu que estou falando, não é a Bíblia que está falando, apenas estou permitindo vocês a conjecturação de um fato. Porque tem muita gente que fala, Deus falou, foi assim. Não, não foi assim, foi o que está escrito. O que não está escrito é dedução do homem. Eu deduzo, Paulo deduz, viu, irmãos? Não é Deus falando, não. Que o Senhor permitiu que todos fossem alimentados, além de mulheres e crianças, e sobrassem 12, para honrar a fé de cada um dos 12 discípulos que ali estavam. Entendeu? Porque toda vez que você toma um ato de fé, um passo de fé, Deus sempre te recompensa. Espera aí, isso aqui não é Deus que está falando, irmão. O que Deus está falando é o texto, hein? Porque eu estou ouvindo tanta pregação hoje em dia que os caras estão viajando, tomando pretexto do texto, criando um contexto, criam o Capitão América na Bíblia, o Homem de Ferro, põe o X-Men, põe todo mundo, até a Peppa daqui a pouco vai aparecer na Bíblia aí. Porque criam uma história e falam, né, Joelma, Deus falou. Não, Deus não falou. Deus falou é o que está aqui, irmão. Deus falou, agora o Paulo deduz, é diferente, né? O Paulo deduz, e posso estar errado, que Deus honrou a fé dos 12 que se dispuseram a estar ali. Que bênção, né? Porque tudo que Deus faz, irmãos, é boa medida. O que é a boa medida? É o versículo anterior, todos comeram e se fartaram. Mas a Bíblia fala também de uma medida recalcada, sacudida e transbordante.
Então eu creio que a fé possibilitou algo poderoso. E eu termino dizendo, dentro do princípio da organização, nós estamos falando hoje, a importância da generosidade. Toda essa história que nós estamos lendo começou com uma generosidade. E generosidade é um princípio espiritual. Não é um princípio cristão, é um princípio espiritual. Tanto que tem gente que não é cristão e é generoso, e porque é generoso é abençoado. E tem cristão que não é generoso, e porque não é generoso não é abençoado. Porque generosidade não é um princípio cristão, é um princípio espiritual. Tem muito crente morrinha. Crente que entra no mar, com o sorrisal na mão, atravessa o mar, e chega lá no final, abre, o bichão está inteiro. Não dissolveu nada, é mão de vaca. Já viu aquela expressão mão de vaca? Morrinha. Não é verdade? No dia que for enterrado não vai assim, vai com a mão fechada. Porque lá dentro ele vai levar o anel, ele vai levar o dinheiro, ele vai levar o cartão, ele vai levar o chip dele. Ele vai levar, porque é murrinha. Ele vai levar com ele o dente de ouro que ele tem. Ele vai levar aquela ponte, Rio Niterói, que você tem dentro da boca, sabe? Ele vai levar, porque ele não vai abrir mão de nada que ele conquistou aqui. Generosidade é um princípio que você precisa cumprir em 2022, irmão. Generosidade. Por quê? A palavra generosidade vem da palavra gene, que quer dizer a palavra formação. O generoso sabe de onde ele veio e sabe para onde ele vai. Por isso que ele entende que tudo passa por ele e nada é dele. Você quer ter uma vida organizada? Generosidade. Generosidade. Você não é rico, apenas Deus te permitiu ter riquezas para abençoar pessoas. Porque Deus só dá riqueza para crente que tem propósito. E você precisa ser um crente de propósito, um crente generoso. Um crente generoso, amado. Vida organizada é uma vida de generosidade. Não é uma vida, porque tem gente que pensa assim, eu vou organizar minha vida, não vou nada, eu vou poupar para a vida toda. A Bíblia fala que aquele que poupa até demais perde tudo que tinha. Eu tenho que poupar, outra hora a gente conversa sobre finanças. Eu tenho que guardar, eu tenho que me proteger, eu tenho que ter a minha disciplina financeira. Mas a Bíblia, ela é a favor da generosidade. Porque a Bíblia diz que aquele que dá, vos dará em abundância, aquele que não dá, até o que tem, vos será tirado. Uma vida organizada não é uma vida que você pensa que está respaldado, porque quando você olha para a tua conta, você fala, legal, minha conta está bem, então eu estou com a vida organizada. Esse é um sintoma de nós homens. Nós homens muitas vezes tiramos a amostra da nossa vida no sentido de organização, quando nós olhamos as contas pagas e existe um saldinho lá. Então a gente vai dizer o quê? Minha vida está organizada, pastor. Vocês mulheres já são mais do sentimento. Mas eu vou dizer para você uma coisa. Tira esse parâmetro da tua vida. Vida organizada é uma vida que faz parte de uma bênção na organização financeira, mas é uma vida de generosidade. Generosidade. Porque, irmãos, muitas vezes as pessoas dizem assim, mas a pessoa está apertada, então ela fechou a mão. Amado, tudo é proporcional. Fechar a mão nunca é resultado e bênção para ninguém. Talvez no momento que você está apertado, você, na generosidade, vai adaptar a tua realidade, mas deixar de ser generoso. Se você deixa de ser generoso, você está mostrando que você não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Quem é você? Está andando em círculo a vida inteira? Não tem destino, não tem propósito? Você vai na rua, no ponto de ônibus, levanta o dedo, pega qualquer ônibus, sai rodando por aí durante o dia, não tem o que fazer, eu vou ficar andando de ônibus. Você faz isso? Então, o generoso, ele sabe para onde ele está indo. O generoso, ele pega o ônibus certo. Por quê? Porque o ônibus certo vai estar bem na placa lá, o destino onde ele tem que ir. O generoso sabe para onde precisa ir, sabe onde está e sabe o caminho que tem que pegar. Você como cristão tem que ser um cristão generoso.
Você que quer ter ministério, você que quer ter uma unção dobrada, você precisa ser generoso. Você precisa entregar o teu coração, você precisa ser generoso com o altar de Deus, com a obra de Deus, generoso com a sua família, generoso com os seus filhos, generoso com aqueles que estão ao teu lado. E generosidade tira da tua mente que é dar dinheiro, que é dar recurso, que é dar sapato, que é dar roupa. Generosidade é dar o coração por um propósito. É dar o coração por um propósito. É você se entregar, é você deixar o Espírito Santo trazer do altar aquilo que você tem que fazer para aquela pessoa. O bom samaritano foi generoso. O bom samaritano não passou de largo, ele usou de misericórdia. Ele não tinha os títulos que os dois que antecederam ele no caminho tinham, mas ele tinha, né, pastor, a generosidade. Ele levou aquele ferido para a hospedaria, cuidou, tratou, porque ele pensou: tudo que eu tenho não é nada meu, é tudo de Deus. Por que vou guardar se eu posso dar? Entende isso? A palavra dar e a palavra guardar, elas são iguais, só as iniciais que mudam. Mas são iniciais que mudam todo o sentido da palavra, né? O guardar, é muito bom guardar. Mas quando você vai para Deus, Deus fala: eu quero dar. Eu quero que você possa aprender a dar. 5 pães e 2 peixes era um alimento de um, que alimentou 5.000 homens. Se organize de uma forma que você seja uma pessoa que Deus te use como um veículo para dar. Que as riquezas, quando chegarem em você, elas não pensem: aqui eu fico, aqui eu morro. Mas que o Senhor possa olhar para você, as riquezas possam vir para a tua vida, porque o Senhor vai olhar você e a tua família como um meio para que as riquezas cheguem às nações e você possa abençoar muitas pessoas, muitos projetos, muitas crianças, muitas obras sociais. Deus vai te usar poderosamente e vai te liberar recursos sobrenaturais para você servir. Eu quero terminar esta reunião erguendo as minhas mãos para abençoar a tua vida, tua casa, teus sonhos. Você vai experimentar a partir de agora já áreas da tua vida que estavam fora do lugar, entrando no lugar. O Espírito do Senhor, o vento do Senhor, o vento do Espírito Santo vem agora sobre a tua vida, a tua casa, alinhando agora pensamentos, alinhando sentimentos, alinhando tudo que você precisa com a palavra de Deus. E eu quero declarar que esta semana algo tremendo vai acontecer na tua vida. Você vai experimentar da generosidade de Deus com você de uma forma sobrenatural, aleluia. E tremendo vai ser o testemunho que Deus vai colocar nos teus lábios para que outros também sejam abençoados em nome de Jesus. Viemos em paz voltamos, que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, te dê a paz, que a gloriosa e a doce paz do Senhor seja sobre a tua vida. Eu abençoo o teu coração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê diga amém. Deus abençoe, boa semana.